Bom dia, rapaziada. Márcio Dias aqui do Poucas Ideias Alvinegro, fazendo uma comparação rápida aqui, tá? Não via Gemini, não sou advogado, nada, mas o Gemini me trouxe uma comparação bem interessante a respeito da, do anteprojeto com aquele pedido do coletivo Voz Corintiana. E eu queria conversar com vocês aqui rapidinho para a gente ter uma ideia dos pontos de resistência aqui do anteprojeto, né? E as armadilhas, né? Que de fato tem, né? Vamos dar uma olhadinha aqui rapidinho, a gente ver se vale a pena ou não, né? Análise comparativa proposta Voz Corintiana versus o anteprojeto do Conselho, né? Direto ao voto para fiel torcedor, sócio de futebol. Na proposta do Voz, eles criaram a categoria associada de futebol, vinculada ao fiel torcedor, com direito ao voto mediante critérios de adimplência e tempo de contribuição para ampliar a democracia. No anteprojeto, esse é um dos pontos mais críticos. O Conselho não apresentou uma solução única, mas sim 3 propostas de redações diferentes e conflitantes, o que demonstra profunda divisão interna sobre o tema. Na primeira proposta deles, cria o sócio de futebol com direito ao voto, mas exige 4 anos de adimplência no fiel torcedor, mais o pagamento de uma taxa especial de 50% da contribuição associativa patrimonial. Segundo a proposta, também cria a categoria com direito a voto, mas a condição é ainda mais dura. Exige o pagamento do mesmo valor de um título associativo, além de 4 anos de adimplência no fiel torcedor. Ou seja, tem que ser sócio no clube e do fiel torcedor. Terceira proposta determina que o Corinthians manterá o programa Fiel Torcedor com suas categorias, sem direito a voto. Análise comparativa, o anteprojeto do CD não atende plenamente o anseio do Voz, né, do coletivo. Apenas a primeira proposta representa uma abertura, ainda que com barreiras financeiras, a tal da taxa especial. A segunda proposta, ao exigir o valor de um título na prática, inviabiliza o acesso em massa, sendo uma negativa disfarçada de aceite. A terceira proposta é uma rejeição direta e completa da pauta. Ponto negativo: a inclusão de propostas tão restritivas, especialmente a segunda e a terceira, sugere uma forte resistência de parte do Conselho em ampliar o colégio eleitoral. Isso não reflete o espírito de ampliação efetiva da participação que vocês defenderam, ou seja, o que o coletivo ofereceu ao Conselho Deliberativo, né? Na profissionalização da gestão, CEO e diretorias técnicas. A proposta do Voz era de uma contratação obrigatória de um CEO profissional via empresa especializada e seleção de diretores com base em critérios técnicos, formação e experiência. O anteprojeto cria a figura do CEO, definindo como profissional do mercado com comprovada experiência em gestão esportiva. Determina no artigo 103, inciso 7º, que a seleção do CEO será por processo seletivo público, conduzido por empresa notoriamente especializada, com a escolha final sendo do presidente. E exige no artigo 103, inciso 4º, para vice-presidente de diretores, critérios de qualificação, experiência mínima de 5 anos e formação acadêmica compatível. Esse é um ponto de grande convergência e de vitória para o coletivo, né? Pós-corintiano. O anteprojeto do CD absorveu quase integralmente a visão de profissionalização defendida por eles, desde a criação do cargo de CEO até o método de seleção e exigências técnicas para os demais diretores. É aqui que vai pegar, ó. Transparência e responsabilização. Proposta do Voz Corintiana, a criação de um portal de transparência robusto, fortalecimento de uma comissão de ética independente e, crucialmente, a realização de uma auditoria externa sobre as últimas 4 gestões. O anteprojeto do Conselho Deliberativo diz que o portal da transparência prevê a criação obrigatória de um portal de acesso fácil, aberto e didático, com publicação detalhada de informações financeiras, orçamentárias, contratos, salários de funcionários, cargos e funções e etc. Comissão de Ética e Integridade, artigo 30,
Cria a comissão como um órgão independente com autonomia funcional e decisória, composto por 7 membros eleitos pela Assembleia Geral e 4 auditores profissionais independentes. A auditoria das gestões anteriores, ao analisar as disposições transitórias, não há menção à contratação de uma auditoria para investigar atos de gestões passadas, como solicitado no projeto do coletivo Voz Colitiana. Ai, ai, ai. Sistema eleitoral e conselho deliberativo. A proposta do coletivo é o fim dos conselheiros vitalícios, eleição do conselho por sistema proporcional com lista aberta e mandato de 4 anos. O anteprojeto, o sistema eleitoral, assim como na pauta do fiel torcedor, o conselho apresenta 2 propostas conflitantes. A primeira proposta é uma eleição por sistema proporcional com lista aberta, exatamente como sugerido pelo coletivo. Já na segunda, é uma eleição por sistema majoritário individual, que pulveriza a representação e dificulta a formação de bancadas programáticas. Os conselheiros vitalícios, o anteprojeto não extingue os conselheiros vitalícios, eles mantêm a figura, mas propõem mudanças como a criação do conselheiro vitalício honorário, tá? No artigo 76A, que parece ser uma forma de dar um título sem poder de voto. Ele estabelece cota para mulheres nas vagas que surgirem. O mandato do Conselho Deliberativo passa a ser de 4 anos, alinhado à proposta do coletivo Voz Colitiana. No comparativo, o atendimento é parcial, a inclusão do sistema proporcional com lista aberta como uma das opções ela é positiva, mas a existência de uma segunda proposta totalmente oposta mostra que essa pauta não está garantida. O ponto negativo, a manutenção dos conselheiros vitalícios, ainda que com as novas regras, contrária diretamente à proposta do coletivo, por uma renovação mais profunda do poder. A solução do anteprojeto é uma reforma suave, um meio termo e não a ruptura desejada. Então, de fato, aqui o que convergiu um pouco com o coletivo foi a profissionalização, né, que convergiu, que vai criar o cargo de CEO, os diretores técnicos, que estabelece critérios objetivos de qualificação para os cargos, o portal da transparência, criando um portal da transparência com regras detalhadas e robustas. Que mais aqui? Eu acho que só esses 3 mesmo. De divergência teve o voto do fiel torcedor, que eles apresentaram 3 opções, né? A auditoria, que eles não querem fazer das gestões passadas, né? E o fim dos vitalícios, eles não querem, querem manter a figura do vitalício, embora eles colocaram como honorário, né? Membro honorário, conselheiro honorário. E o conclusivo que ficou aqui foi a proposta do coletivo como uma opção, mas também uma proposta oposta do majoritário. O anteprojeto do Conselho Deliberativo não é uma rejeição completa, mas sim uma assimilação seletiva e estratégica das pautas levantadas pelo Voz Colitiana e por outros movimentos torcedores, onde o anteprojeto avança e atende aos seus anseios claramente nas pautas de gestão e governança para o futuro, né? Mas ele hesita e negocia ou atende apenas a eles mesmos nos pontos mais sensíveis que tocavam diretamente na distribuição de poder e na responsabilização pelo passado. O anteprojeto atende parcialmente aos anseios da torcida. Ele representa um avanço significativo em relação ao estatuto atual, né, especialmente no que tange a modernização administrativa. Contudo, nos temas que definem quem manda no clube e como os antigos mandatários são fiscalizados, o projeto é tímido, ambíguo e protetivo com status quo. Mais uma vez, parece que as mudanças estruturais que de fato democratizam o poder e promovem uma ruptura com o passado enfrentam uma enorme resistência. O trabalho do Voz foi fundamental para empurrar a pauta até aqui, mas a batalha agora será para garantir que, nas propostas conflitantes, a versão mais democrática e transparente prevaleça, para continuar pressionando pelos pontos que foram convenientemente ignorados. Complicado, hein, gente?
Ah, esse voto do fiel torcedor aqui, que tá falando que foi uma grande armadilha, né? No pedido do coletivo, o pedido era bem claro, com direito de voto para o fiel torcedor para aumentar a democracia. E o conselho, em vez disso, em vez de dizer sim ou não, eles simplesmente criaram uma armadilha apresentando três propostas diferentes, né? Na primeira diz que de um pagamento de uma taxa especial de 50% da mensalidade de um sócio, ou seja, um voto pago. A segunda é ainda pior. Diz sim, mas exige que o fiel torcedor pague o valor de um título do clube. Isso é inviável. É um não disfarçado de sim. E a terceira proposta é um não direto. Diz que o fiel torcedor continuará sem direito a voto. Eles não querem abrir mão do controle. Em vez de democratizar, eles criam barreiras financeiras ou simplesmente negam o direito, mostrando que não querem que a torcida de verdade participe das decisões. Ponto de resistência 2, auditoria do passado, medo da verdade. Uma das principais bandeiras do Voz era a contratação de uma auditoria externa para investigar as últimas gestões e apurar responsabilidades. Para saber onde foi parar o dinheiro do Corinthians, né? Essa loucura toda que a gente está vivendo, né? O anteprojeto simplesmente ignorou isso, apagou. Não existe nenhuma linha para investigar o passado. No resumo do ponto 2, eles querem criar regras de transparência só para o futuro, mas se recusam a olhar para trás. Isso tem nome, né, gente? É autoproteção, né? Estão protegendo os ex-presidentes, grupo, impedindo que nós, né, a torcida, saiba a verdade sobre a dívida e a má gestão do clube aí no passado. Sobre os fins dos vitalícios, a reforma é uma maquiagem, né? O coletivo lá no seu pedido pede o fim dos vitalícios, né? Porque é um poder que perpetua, está lá há muito tempo, há décadas, e impede que as coisas se renovem, né? O conselho propõe manter os vitalícios, eles criam uma figura nova de conselheiro honorário, que na verdade é só uma maquiagem, uma mudança cosmética que não resolve o problema de forma alguma, né? Eles não querem renovar o poder. Eles querem manter aquele mesmo grupo fechado ali, decidindo o futuro do clube e garantindo que a estrutura que os beneficia, né, continue intacta. Conclusão é o seguinte, né? Resumindo a ópera, o anteprojeto do Conselho aceita modernizar a administração, porque não tem mais como fugir disso, mas resiste bravamente em democratizar o voto, investigar o passado e renovar o poder. Eles estão cedendo nos escritórios, mas não nas cadeiras do poder, né? Enfim, galera, a luta não acaba, na verdade ela está mais quente do que nunca. O que a gente precisa fazer agora é o que a gente já vem fazendo, pressionar, né? Se vocês puderem me ajudar, compartilhe esse vídeo aí, vamos cobrar os associados também, os conselheiros, falar mais sobre isso nas redes sociais, né? E assim, essa versão final do estatuto ainda não será votada, né? Então a gente precisa garantir que a nossa voz seja ouvida, né? E que os nossos interesses também, né, sejam atendidos aí. A nossa voz precisa ser ouvida. Beleza, galera? Vai, Corinthians! Um abraço para todos aí.